Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui. Nós estamos lendo aqui um livro, A História do Avivamento Azusa. O autor é o Frank. Nós estamos no capítulo 2, O Fogo Cai em Azusa. Esse é o vídeo parte 7. E se por acaso você não viu o anterior, eu aconselho a ver para você compreender aqui com mais tranquilidade esse vídeo. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para 61991192421, irmão Alex. Beleza? Vamos lá então. O povo se espantava quando tomava conhecimento de que o Eterno tinha a falar a respeito do terremoto. O Senhor mandou-me a diversas reuniões com uma exortação solene para que todos se arrependessem e o buscassem. Na missão Azusa, tivemos um tempo de grande poder. Os irmãos se humilhavam, uma irmã negra falava e orava em línguas, a atmosfera própria do céu estava ali. No domingo, dia 11 de maio, eu terminei a distribuição do meu folheto, O Terremoto. O peso que sentia desaparecerá rapidamente. Meu trabalho estava concluído. 75 mil folhetos foram publicados e distribuídos em Los Angeles e no sul da Califórnia em menos de 3 semanas. Em Orchard, o irmão Merle, por iniciativa pessoal, imprimiu e distribuiu 50 mil nas cidades em volta da Baía São Francisco no mesmo espaço de tempo. O terremoto de São Francisco foram verdadeiramente a voz do Eterno para o seu povo na costa do Pacífico. Foi usado de forma poderosa para convencer os incrédulos a preparar o caminho para a grandiosa visitação que se seguiu. Nos primeiros dias da missão Azusa, tanto o céu quanto o inferno parecia ter chegado à cidade. Os homens estavam a ponto de explodir e havia uma poderosa convicção sobre o povo em geral. As pessoas eram quebrantadas mesmo na rua, sem nenhuma provocação. Havia uma espécie de cerca de volta da missão Azusa, colocada pelo próprio Espírito. Quando o povo o atravessava a 2 ou 3 quarteirões de distância, era tomado pela convicção dos seus pecados. Caramba, assim, foi um trabalho tremendo do irmão aqui, né, com relação à distribuição dos folhetos, né, e essa passagem aqui é muito forte. As pessoas estavam indo lá para a reunião e antes de chegar lá elas já estavam sendo tomadas pela convicção dos seus pecados, né, que realmente precisavam do perdão divino. Experiências que é o próprio Eterno que faz isso, viu pessoal? O Eterno convence o homem do pecado e do juízo. Né? Ninguém tem convicção por si mesmo do seu pecado. Um povo, uma pessoa ímpia do mundo, eu me arrependo. Não é assim não. É o próprio Eterno que age na vida da pessoa. Experiências com o Espírito em Azusa. O trabalho era cada vez mais claro e forte em Azusa. O Eterno operava poderosamente. Parecia que todos precisavam ir a Azusa. Haviam missionários vindo da África, Índia, ilhas oceânicas, pregadores e obreiros atravessavam o continente e vinham de ilhas distantes, motivados por uma atração irresistível por Los Angeles. Embora não soubessem, elas haviam sido chamadas para assistir ao Pentecostes. Congregai os meus santos. Salmos capítulo 50, verso 5. Era a chamada do Eterno. Reuniões independentes em Ionas e missões começaram a fechar por falta de gente. Seus membros estavam todos em Azuzas. O irmão e a irmã Gabriel fecharam o auditório Sarsa Ardente e vieram para Azusa a fim de serem batizados com o Espírito Santo. Logo depois, foram para a Índia para espalhar a chama.
Até o irmão Smiley veio para Azusa procurar os membros da sua igreja. Ele os convidou para voltar para casa, prometendo liberdade no espírito. E durante algum tempo, o Eterno operou poderosamente também na igreja do Novo Testamento. Houve muita perseguição, principalmente por parte da imprensa. Eram escritas coisas escandalosas, mas isso só fazia com que mais gente viesse. Muitos deram ao movimento 6 meses de vida. Em pouco tempo, entretanto, havia reuniões noite e dia sem interrupção. Todas as noites a casa estava lotada, todo o prédio em cima e embaixo havia sido esvaziado e estava sendo utilizado. Havia muito mais brancos do que pessoas negras frequentando as reuniões. A congregação racial foram apagados pelo sangue de Jesus. Holves, tradutor do Novo Testamento, declarou que o trabalho em Azusa redescobrirá o sangue de Jesus para a igreja naquela época. Dava-se grande ênfase ao sangue como elemento purificador, colocava-se padrões morais elevados para que desejasse uma vida limpa, vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele e sua bandeira. Isaías capítulo 59, verso 19. Interessante aqui, pessoal. Vamos ficar aqui, depois nós vamos continuar com outro vídeo, que se você estiver acompanhando os outros vídeos, eles deixavam o Eterno direcionar o culto, né, ali a reunião. Eles não ficavam mecanizando com liturgias, tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Era oração, era buscando a presença do Eterno, e o Eterno operava na vida das pessoas. Era algo tremendo. E esse irmão aqui, ele passava muito tempo em oração, buscando, né, um avivamento, uma resposta do Senhor. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, né? E foi algo tremendo. Para vocês verem que o que aconteceu ali nos Estados Unidos, na Rua Azusa, levou praticamente para o mundo todo, né? Aqui no Brasil mesmo tem muitas igrejas que nasceram através daqui, Rua Azusa, né? Então, é uma literatura bastante interessante, e nós temos que ver o seguinte: no início ali foi algo muito, muito maravilhoso. Tinha, né, que nem o próprio autor fala, né, que tinha muita gente entrosada ali para poder, charlatão, pessoas para poderem querer ganhar, né, algum tipo de proveito, mas mesmo assim o Eterno operava. É a mesma coisa que eu falo. Muitas igrejas aí, eu vejo que a sua doutrina totalmente distorcida da realidade, né, do que está nas Escrituras, mas mesmo assim o Eterno ainda salva e liberta pessoas, né? Abre olhos de pessoas, e pessoas acabam se libertando, né, e seguindo o caminho de Cristo. Beleza? Então fique na paz, e um abraço do irmão Alex.